Agora é mais outro estudo hoje. Agora é de discipulado. E o tema Enchei-vos do Espírito. É um tema bem que nós gostamos muito, né? Encher, ser cheio, transbordar. É igual um copo que você vai enchendo até que transborda. E daí inunda tudo ao redor, né? Assim é o enchei-vos do Espírito, né? Então vamos orar para nós começarmos. Feche teus olhos, né? Aí onde você está, e vamos estar orando. Senhor, eu quero te louvar pela Tua Palavra, Pai, te agradecer pela Tua Palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, através dessa palavra que é viva, que é eficaz, que nós possamos, sim, nos encher do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, e que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo esteja completando em cada coração, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou estar lendo é um texto bem conhecido nosso, que está lá em Efésios 5, versículo 18, que diz assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Nessa versão diz: deixai-vos, mas deixai-vos encher pelo Espírito, né? Então nós precisamos deixar encher pelo Espírito, né? Na Bíblia, a mensagem diz: não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Então, do Espírito de Deus nós podemos beber à vontade, mas nós não podemos nos embriagar com o vinho. Por quê? Porque leva à libertinagem, leva à devassidão, leva à imoralidade. Quem já conviveu com pessoas que bebem, né, que são dependentes da bebida, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu já convivi, eu já vi, né? Irmão querendo matar irmão por conta da bebida, né? Sem falar o palavreado, né? As palavras, os xingamentos, os palavrões, as alturas, né? As pessoas falam nas maiores alturas, muitas pessoas ficam corajosas quando estão na dependência da bebida, né? Então a bebida, ela só causa mesmo destruição, né? A gente vê dentro dos lares quantos lares desfeitos por conta da bebida. É aquilo que diz aqui mesmo, leva à devassidão, né? Leva à libertinagem, né? A bebida leva a pessoa a um ponto dela ficar nua no meio de todo mundo, perde a vergonha, né? Vamos dizer isso. Mas vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, né? Vamos beber desse Espírito de Deus à vontade. Vamos nos embriagar, né? Até transbordar. E daí aqui tem uma pergunta, né, para nós estarmos refletindo nesse momento, para nós refletirmos, né? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Já parou para pensar? Já fez uma sondagem no coração? E daí aqui diz, né, que nesse capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz como deve ser o nosso relacionamento com a Trindade de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Com o Pai,
né? No versículo 1 de Efésios 5, Paulo diz que nós devemos viver como filhos amados de Deus, né? Então lá em Efésios 5, versículo 1 diz assim, ó: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então é para nós imitarmos, é para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E filho, né? No versículo 2, ele diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Então, no versículo 2 de Efésios 5 diz assim, ó: e andai em amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Então, aqui está falando como que nós devemos, né? Primeiro, nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Depois, como nós devemos andar, né? Andar como Jesus andou, em amor, tá? E com isso, como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, no versículo 18, Paulo, ele mostra como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. E daí nós vamos dividir esse versículo em duas partes, né? A primeira parte, o que nós não devemos fazer, e a segunda parte, o que nós devemos fazer. O que nós não podemos fazer? Primeiro, né? Paulo, ele é bem claro, né, quando ele diz que não devemos nos embriagar com o vinho. Então, ele é muito claro: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, devassidão, libertinagem, né? Mas qual era o real motivo de Paulo fazer essa advertência? Por que que Paulo estava fazendo essa advertência? Primeiro, o vinho, né? Todos nós sabemos o que é o vinho, né? Uma bebida alcoólica, né? E o vinho, ele é produzido pelo homem, tá? O homem é que produziu o vinho. Nem Deus e nem as suas ações são produzidas nas mãos do homem. Então, nem Deus, nem a ação de Deus é produzido pelo homem, tá? Mas Deus somente. Embriaguez, né? O que a embriaguez produz? A embriaguez produz o quê? O desequilíbrio. A pessoa, quando ela está sob o domínio do álcool, ela fica desequilibrada, né? Quantos acidentes já aconteceram por conta de uma pessoa estar alcoolizada? Quantas mortes já foram causadas no trânsito por conta da embriaguez? A pessoa, ela fica sem equilíbrio e ela fica também sem os sentidos dela, não ficam muito claros, né? E outra coisa, a embriaguez, ela causa a dependência, né? Então, a pessoa que ela tem problema de começar a beber, é que ela se torna dependente, né? E quanto mais cedo a pessoa começa a ingerir bebida alcoólica, nós sabemos que grande parte das pessoas se tornarão dependentes, tá? E o terceiro, né? O que causa a embriaguez? Causa a dissolução. Ela gera o quê? Ela gera um ambiente de permissividade, né? Então, tudo é permitido quando a pessoa está sob o domínio do álcool. E promiscuidade também, né? Causa isso, promiscuidade. E também pode haver o quê? Confusões, né? Quantas brigas acontecem quando uma pessoa está embriagada, quando ela está sob o domínio do álcool? Contendas e todo tipo de carnalidade, né? Então, tudo quanto é tipo de carnalidade, a pessoa embriagada pode ocasionar nesse momento, né? Mas nós sabemos, né? Hoje nós sabemos o que a embriaguez, né, causa na vida de uma pessoa, causa na família. Pessoas perdem o emprego, né, por conta da bebida, por conta de beber, né, de trabalhar embriagado.
nós sabemos de tudo isso, tá? Então, por isso que Paulo fez essa advertência e faz essa advertência. Ele fez naquela época para Éfeso e ele faz hoje, né? Continua sendo hoje essa advertência para nós. E depois, nesse versículo, né? O que nós devemos fazer? Então, primeiro nós vimos o que nós não devemos fazer, que é não nos embriagarmos. Mas depois o que nós devemos fazer, né? E daí Paulo também, né, é muito claro neste versículo na parte B, quando ele diz o que nós devemos fazer, tá? Nós precisamos o quê? O que nós precisamos fazer? Nos encher, enchei-vos do Espírito Santo, tá? E daí nós vamos analisar a conjugação verbial, enchei-vos, né? Enchei-vos. O verbo, ele está o quê? No imperativo. É uma ordem, né? É uma ordem, enchei-vos. Lá em Lucas 24, no versículo 49, Jesus disse, né? Jesus já estava indo, né? Jesus já tinha sido crucificado. E daí ele dá essa orientação aos seus discípulos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, né, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Então, nós precisamos ser revestidos desse poder do alto, né? E o próprio Jesus, né, já orientou os discípulos dele, né? Eu vou enviar sobre vocês, né? Jesus disse isso, eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. Mas contudo, né, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos, né? Então nós precisamos ser revestidos desse poder do alto. O verbo está o quê? Está no plural. Então, é para todos os discípulos. Então, foi para os discípulos daquela época e é para nós, discípulos, hoje. Lá em Atos 2:3, diz assim, ó, então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles, né? Então, essa aqui é a experiência, né? Quando desceu sobre eles esse poder, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E daí eles viram como línguas de fogo sobre cada um. E cada um falava em novas línguas e profetizava. Cada um foi cheio daquele poder, foi revestido desse poder. O verbo também está no presente. Então, não é só para aquela época, né? Dos apóstolos, mas é para hoje também. Então, não foi algo da história que aconteceu lá na igreja primitiva, com os primeiros apóstolos de Jesus, com aqueles que ficaram lá no templo até ser cheios, né? Ficaram naquele lugar, aquelas 120 pessoas. Não foi só para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, mas é também para nós hoje. E nós, como cristãos, nós precisamos ser revestidos desse poder, tá? Para quê? Para que nós sejamos testemunhas, né? Para que nós possamos fazer discípulos, para que possa continuar nas próximas gerações. E o verbo também está na voz passiva, tá? Nós devemos nos submeter à ação gloriosa do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 19, do 1 ao 6, conta quando Paulo chegou em Éfeso e ele perguntou se as pessoas lá tinham sido batizadas. Aí eles falaram que eles receberam batismo, né, mas o batismo de João. E Paulo estava perguntando se eles tinham recebido o Espírito Santo. E daí eles nem sabiam, eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Aí foi onde Paulo, né, impôs a mão sobre eles e eles foram cheios, né? Tinham mais ou menos 12 pessoas nesse momento, eles foram cheios e eles falaram em novas línguas e eles profetizaram, tá? Então,
não foi só naquela época, né? Mas continuou, né? E daí nós devemos nos submeter a essa ação gloriosa do Espírito Santo. E nós precisamos receber a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, né? Lá em Efésios 3:19 diz assim, ó: e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais, né, preenchidos de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos ser preenchidos da plenitude de Deus, e isso só vai acontecer mediante a esse ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender que essa experiência do ser cheio não é só para uma vez na vida. Essa experiência nós precisamos vivê-las todos os dias. Todos os dias nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós testemunharmos do amor de Deus. Então nós precisamos ser preenchidos, né, de toda a plenitude de Deus. Preenchidos, né? Olha só, da plenitude de Deus, tá? Amém? Quer ser cheia, né? Quer se encher, quer transbordar, né? Então é só buscar, tá? Agora nós precisamos entender que não é através das más conversações que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, né? Nós precisamos buscar com toda a diligência esse ser cheio, e nós precisamos entender que existe um propósito para ser cheios, né? Nós não vamos ser cheios para simplesmente eu tenho e você não tem. Nós vamos ser cheios para testemunhar do amor de Deus para as pessoas, né? Nós vamos ser cheios para que o nosso caráter seja mudado e transformado por Deus, né? Para que haja uma transformação nas nossas vidas. Nós vamos ser cheios para isso. Nós vamos ser cheios para nós termos os frutos do Espírito. Nós vamos ser cheios para nós sabermos falar a respeito, né, daquele que nos amou. Nós vamos ser cheios para falar, né, qual é a esperança, né, que nós temos no nosso coração. É para isso que nós precisamos ser cheios, mas ser preenchidos, né, da plenitude de Deus, tá? E concluindo, né, o apóstolo Paulo, ele é muito claro e ele não deixa outra alternativa para nós. Nós não temos outra alternativa como cristãos, como líderes, nós não temos outra alternativa. A nossa vida espiritual e a nossa liderança, ela deve ser fruto da ação do Espírito Santo em nós e não da nossa ação humana, tá? Porque senão seria carnalidade, né? Seria embriagar-se com o vinho, no qual há a devassidão, tá? Como a embriaguez, tá? Por isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, como diz a palavra, né? Ou obedecemos, né, a Deus ou não. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer, ou nós obedecemos a Deus ou não. Ou nos tornamos cheios, né, do Espírito Santo, ou nos tornamos cheios de nós mesmos, ensimesmados, né, cheios de nós mesmos, né, transbordando de nós mesmos, né, transbordando o nosso ego, né, ou até mesmo do mundo, né? Então, ou nós vamos nos encher do Espírito Santo, ou nós vamos nos encher de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, ou nós vamos nos encher do mundo e do pecado, né? De toda a carnalidade, tá? Então, meus queridos, né? Enchei-vos do Espírito Santo, tá? Então, é uma palavra simples, mas é uma palavra de hoje, é uma palavra para o nosso presente, para os dias que nós estamos vivendo.
todo dia é dia de nós nos enchermos do Espírito Santo, até transbordar, né? Até transbordar. É isso que nós precisamos, né? Um copo, como eu falei no começo, né? Você vai colocando água, colocando água, colocando água até transbordar. E você já fez também a experiência de pegar um copo com água suja e começar a colocar água limpa? Né? Vai saindo toda aquela sujeira e chega num ponto que a água está pura para você beber. Né? Assim somos nós. Então nós precisamos ser cheios para que toda a sujeira, para que toda a impureza vai saindo, né? Vai saindo e o copo vai ficando limpo, ficando limpo, ficando limpo até transbordar. Amém? Deus abençoe, né? Deus abençoe a sua vida e que você possa deixar essa palavra entrar no teu coração. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, libertinagem, né? Mas deixai-vos encher do meu Espírito. Amém? Um beijo.